Olá pessoal, tudo bem? O kardecismo será fundado oficialmente em 1857 com a publicação de O Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Allan Kardec vai dizer na sua obra que a nova religião não é somente religião, mas também ciência e filosofia. Ele abre, portanto, ali um espaço para o crescimento dentro do movimento kardecista de duas grandes correntes. Uma corrente que interpretava o kardecismo por um lado mais científico, corrente essa a qual o Allan Kardec pertencia, e uma outra corrente, uma corrente mais espiritualista, mais religiosa, que vai, obviamente, se antepor à corrente científica. O Allan Kardec vai perceber que essa corrente religiosa está crescendo muito e ele está, de certo modo, perdendo o controle sobre isso. Ele fala, eu tenho que lançar uma obra para poder me manter por cima ali da carne seca. Então, o Allan Kardec vai lançar, em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. Um modo que ele encontrou de trazer o pessoal que estava nessa corrente mais espiritualista para o seu lado. 5 anos depois do lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, o Allan Kardec vai falecer. E quem vai tomar o seu lugar é o Pierre Gaëtan Lemarri. Lemarri era o cara dos espiritualistas, era o cara dos religiosos. Ele vai publicar na Revista Espírita Francesa fotos fraudulentas de materialização de espíritos. A justiça francesa vai investigar e, claro, descobre o óbvio. Tratava-se de um truque, né, de um engodo. Ele vai ser condenado, vai ser preso e vai cumprir prisão ali, 4 meses preso. Os advogados vão recorrer e nessas questões do oculto é tudo muito complicado. E ele acaba sendo inocentado, sai da cadeia, mas o estrago estava feito. O Lemarri ele vai dar um cunho, uma direção à Revista Espírita Francesa, mas em direção do kardecismo religião, que era a corrente que ele pertencia, que ele defendia. Ele então vai publicar vários artigos da Helena Blavatsky. Sim, sobre esse tema da fotografia dos espíritos, eu tenho um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar a descrição aqui, eu vou deixar o endereço aqui na descrição do vídeo, certo? Então ele vai publicar vários artigos da Helena Petrovna Blavatsky, a fundadora da Teosofia, a cofundadora da Teosofia. Helena Petrovna Blavatsky, depois ela nega, mas no começo da sua carreira, ela era médium, ela se intitulava médium, né? E ela é uma espiritualista de renome até os dias de hoje, né? E ele vai publicar na Revista Espírita Francesa vários artigos da Helena Petrovna Blavatsky. Aqui no nosso canal nós temos 13 vídeos sobre a Helena Blavatsky. Depois vocês assistam. A descrição também desses vídeos, o endereço desses vídeos ficará aqui também na descrição do vídeo. E vai publicar também os artigos do Rostand, Jean-Baptiste Rostand. Era um advogado e místico que publicava um monte de artigos sobre o mundo espiritual. O Rostand. O Rostand vai ter um forte impacto não só na França, mas depois aqui no Brasil também. Então isso nós estamos falando, pessoal, ainda estamos no século XIX, final do século XIX, tá certo? No final do século XIX, o kardecismo já chega para o Brasil, E aqui no Brasil vai fazer grande sucesso, principalmente na classe média, na classe dos profissionais liberais, médicos, advogados, né? Eles vão dar uma importância muito grande ao kardecismo. Bom, aqui no Brasil, a Federação Espírita Brasileira vai ser dirigida
durante 2 mandatos por um médico e político, né, o Bezerra de Menezes, nome consagrado, quase santificado ainda hoje dentro do movimento kardecista brasileiro. O Bezerra de Menezes era um adepto das teorias do Rustam. Ele vai valorizar o lado religioso do kardecismo brasileiro. Certo, pessoal? Será nesse contexto que o Chico Xavier vai nascer no começo do século XX, 1910. Chico Xavier nasce numa cidadezinha pequena, extremamente católica, né, como o Brasil inteiro, e o Chico Xavier vai ser fortemente influenciado pelo catolicismo. O padre da sua cidade vai exercer forte influência sobre o Chico Xavier. A mãe do Chico Xavier era muito, muito católica. Contam as agiografias do Chico Xavier que foi ela que ensinou os filhos, é bem possível que sim, a rezar o Pai Nosso, a Ave Maria, que ele havia aprendido com ela lá até os 5 anos. Porque quando ele tem 5 anos, a mãe vai falecer. A mãe morre, mas ela não vai embora. O espírito da sua mãe, Maria João de Deus, está sempre retornando para consolar o Chico, para confortar o Chico, para lhe dar orientações. Então há uma aparição de Maria João de Deus, da mãe de Chico. Essas aparições de Maria João de Deus, a mãe do Chico Xavier, vai se aproximar muito das aparições marianas. As aparições de Lourdes, as aparições de Fátima, onde Nossa Senhora aparecia para as crianças pobres, para as crianças miseráveis. E Chico Xavier foi ele também uma criança pobre, uma criança miserável. Então há um entrelaçamento da Maria, mãe de Jesus, da Maria João de Deus, mãe do Chico Xavier. Será Chico Xavier quem criará o Evangelho no lar. O Chico Xavier vai ajudar e muito a trazer o kardecismo para o lado religioso. Ele vai hipertrofiar o lado religioso do kardecismo brasileiro. Principalmente a partir da década de 1950. A partir da década de 1950, isso vai se tornar cada vez mais presente. Nós vamos observando lentamente uma conversão dos signos religiosos católicos em signos religiosos kardecistas. A rezadeira deixa de ser rezadeira, mas ela passa a ser uma passista. Os demônios vão se converter em espíritos malévolos. Os santos vão se converter em espíritos de luz. A água benta em água fluidificada. O céu e o inferno na reencarnação. Todos os signos católicos vão sendo trabalhados, né? Vão sendo trabalhados dentro do kardecismo como um modo de trazer os católicos para dentro da nova religião. E isso vai dar muito certo, porque o povo brasileiro era um povo extremamente católico e quando o kardecismo se apropria de alguns símbolos católicos e os ressignifica, isso vai torná-lo cada vez mais popular. E dentro desse processo, uma das figuras mais importantes foi a figura, se não a mais importante, foi a figura do Chico Xavier. Bom, o kardecismo, então, com Chico Xavier, se catoliciza.
O kardecismo se torna mais católico, portanto, passa a haver a necessidade de encontrar um santo para o kardecismo brasileiro. E esse santo será Chico Xavier. Chico Xavier nunca teve nenhum namorado, nenhum marido, nem nenhuma mulher. Pelo menos ninguém nunca soube. Nós temos aí, portanto, um voto de castidade. Chico Xavier nunca usufruiu do dinheiro que ele ganhou, e não foi pouco, que ele ganhou com os seus livros, com as suas centenas de livros. Ele sempre viveu numa margem ali que nós poderíamos botar ali uma pessoa de classe média baixa, né? Ele nunca usufruiu daquilo que o dinheiro poderia lhe proporcionar. De certo modo, nós podemos dizer que ele fez votos de pobreza. Ele se vestia de forma extremamente simples, uma peruca feiosa, um terno feioso, as cores não batendo. Então você olhava e via, está aqui uma pessoa humilde, está aqui uma pessoa simples, né? Então os votos ali de simplicidade, os votos de humildade. O Chico Xavier vai se converter num verdadeiro santo dessa nova religião que desembarcou aqui no Brasil no século XIX e que desde o final do século XIX e na primeira metade do século XX, essa nova religião, o kardecismo, ela vai se catolicizando cada vez mais e com o seu santo agora, essa trazida dos fiéis católicos para a fé kardecista será muito mais presente, ocorrerá com muito mais sucesso, porque é agora um santo. Chico Xavier foi um escritor mediano, Mas, quando ele dizia que aquilo que ele produzia, que a sua produção escrita não era dele, mas que era devido a seres do outro mundo, a espírito dos mortos, o espírito dos desencarnados, há algo misterioso aí, há algo fantástico, há algo extraordinário, há algo que faz a gente prestar atenção. Se alguém chega e fala, eu li isso aqui, aí você leia isso aqui que eu escrevi. Aí você pega, pô, tá bom, vou ler, tal. Aí você lê. Agora se alguém chega e fala, um espírito essa noite baixou no meu corpo e me fez escrever isso aqui. Opa, me dá aqui. Vamos ler, vamos ver aqui como é que é isso aqui e tal. Então desperta muito mais interesse, né? Então um escritor mediano, mas que não é ele quem escreve. Trata-se de escritos de almas do outro mundo. E, sobretudo, quem escreve isso é um santo. Você tem uma receita ali infalível para o sucesso. Além disso, Chico era uma pessoa carismática. Ele impactava com a sua presença o conjunto, né? A sua aura. A sua aura era uma aura muito sedutora, uma aura muito sedutora, né? E isso, claro, irá provocar um crescimento enorme do kardecismo brasileiro. Essa santidade do Chico vai validar o seu discurso, vai validar a sua mediunidade, vai validar os seus escritos. Por que ele se transformou no maior médium brasileiro? Porque, sobretudo, foi um santo. Você não vai poder dizer que ele quis ganhar dinheiro com isso aí. Ele foi uma pessoa esforçadíssima, super dedicado, né? Uma pessoa que devotou a sua vida a isso. Por isso que ele era bom, por isso que ele é lembrado até hoje,
Por isso que grande parte dos seus livros se transformou em best-sellers, né? Então ele vai fazer uma construção de uma figura, principalmente baseado na sua figura de santo. O fato dele se apresentar com esses sinais de santidade, isso vai fazer, no imaginário popular, você crer naquilo que ele está dizendo. Né? Por que um santo mentiria? Que vantagem que ele ganha? Né? Qual a vantagem que ele ganha? O Chico Xavier, ele vai produzir muito dinheiro, milhões de dólares. Havia e há um interesse enorme no sucesso dos escritos do Chico Xavier, na atividade mediúnica do Chico Xavier. A produção de dinheiro foi e é algo impressionante. Dirigentes de instituições de caridade, dirigentes de editoras, Federação Espírita Brasileira, essas pessoas todas vão gerir essa grana, que realmente não ficou com ele. Ele não usufruiu, podemos dizer assim, de nada do que ele produziu. E ele produziu milhões de dólares. Chico Xavier foi uma máquina de ganhar dinheiro. Foi uma máquina de ganhar dinheiro. Foi não, até os dias de hoje. Aí você me fala, mas como é que você tem coragem de dizer tudo isso sobre o Chico Xavier? Você está cometendo uma grande injustiça. Pessoal, nem todo mundo na vida quer ganhar dinheiro. Nem todo mundo na vida tem o barato de querer ser rico. Quanta gente até os dias de hoje estão entrando aí nos seminários para se tornar padre? Voto castidade, voto pobreza. Não tem gente ainda que entra até os dias de hoje? Jovens, 18, 16, 15, 20, 22, que querem consagrar a sua vida a um ideal? Então, sempre houve pessoas assim, Então, nem todo mundo quer ser rico. Alguns querem comer, e come. Outros querem jogar, jogam, perde a casa, perde o carro, perde o emprego, perde a família. Outros querem se drogar. Então, nem todo mundo quer ser rico. E alguns querem ser santos. Querem se elevar espiritualmente até o máximo, né? Se fundir com a divindade num foco de luz, numa massa luminosa da espiritualidade avançada. E deste modo, pessoal, foi que nasceu, cresceu e se manteve, e eu acredito que vai se manter aí durante muito tempo, a santidade de Chico Xavier.